Muito bem, começando mais um... Pois é. A polícia conseguiu botar a mão já numa porção de envolvidos aí no caso da granada que foi esquecida em frente ao pelotão da polícia militar lá nas Moreninhas. E como a gente previa, eu sempre achei que ninguém ia brincar de jogar granada, né? Põe em frente, brincar de jogar granada em frente da casa do Sérgio Cruz, tudo bem, né? O cara pode até se encorajar e fazer. Agora, brincar de jogar granada em frente, no pátio de um pelotão da polícia militar, não é uma agressividade que só pode acontecer se for uma coisa bem organizada, porque ninguém vai fazer isso. Segundo os caras que foram responsáveis direto por atirar a granada que não explodiu em frente ao pelotão, eles atendiam, né, uma determinação de dentro do presídio de segurança máxima de Campo Grande. O cara prendeu o pai, né? O pai tinha um problema aqui fora, foi preso e obrigou o filho, né, a fazer para pagar uma dívida, né? Foi para pagar uma dívida de foi mesmo assim, até coisa mesmo do crime organizado. Não adianta querer tapar o sol com a peneira, achar que não tem, que aqui está no jornal de hoje que a polícia descarta qualquer envolvimento do crime organizado no atentado. Eu acho que tem tudo a ver com o crime organizado. A polícia que já chegou a esse ponto, né, de prender os autores, tem como chegar, se já não chegou, aos mandantes, e tem toda a condição de saber por que foi atirada essa granada no quartel, no pelotão da polícia, da guarnição da polícia das Moreninhas. Acho que tem todas as condições de saber, o serviço de inteligência da polícia militar, junto com o serviço de inteligência da polícia civil, tem que descobrir as causas para cortar o mal pela raiz, né? Quem mandou, pegar o cara que mandou, deve estar lá dentro da cadeia o cara, né? Isolar o cidadão, né? Isolar, se possível, mandar embora daqui para se juntar com os outros líderes do bando lá em Rondônia, né? Lá em Rondônia, manda para Rondônia, igual São Paulo manda para Rondônia, Rio de Janeiro manda para Campo Grande, São Paulo manda para Rondônia, Campo Grande podia mandar para o quinto dos infernos esses caras tudo aí, né? Que ficam aí aterrorizando a cidade, provocando a autoridade policial, né? Porque me parece que isso foi mais um ato de provocação do que propriamente de agressão direta. Porque se fosse de agressão direta, a granada teria explodido. Se não explodiu, é porque era uma advertência, uma ameaça, a próxima vai explodir. Pode ser que tenha sido isso. Então, é claro que o Serviço de Inteligência da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança Pública, vai ter como, né? Vai ter como identificar as causas desse atentado. E como a gente está vivendo um fim de ano de terror em São Paulo, como a gente viveu até recentemente momentos de tensão e de conflito, de agressão em Florianópolis e Santa Catarina, a gente não pode, sendo vizinho desses estados, ou muito próximo desses estados, estando na mesma região política desses estados, a gente não pode minimizar o episódio. Não pode criar pânico, é claro, a polícia não vai fazer isso, e nem nós da imprensa temos o direito de fazê-lo. Mas eu acho que a polícia tem que estar consciente de que o quadro é de advertência, né? A gente tem que estar preparado, tem que estar com os ouvidos bem afiados, né? Bem abertos, os olhos bem abertos,
os ouvidos bem sensíveis, os olhos bem abertos, para perceber e ver a extensão, né, desta manobra provocada aí pelo crime organizado dentro do Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. É preciso colar, né? Colar o ouvido nesse povo aí. O prefeito de Albuquerque esteve, não só ele, mas o governador André Putinelli também, na posse do conselheiro Cícero de Souza como presidente do Tribunal de Contas, José Anselmo dos Santos, vice-presidente, Ronaldo Chadid, corregedor-geral e procurador de contas, e José Aedo Camilo, procurador-geral do Ministério Público de Contas. Aliás, não é nem bastava ter uma posse do Cícero, né? Porque o Cícero toma posse de 2 em 2 anos, esse tribunal não muda, né? O cara só deixa de ser presidente quando aposenta. Vai aposentar e não pode mais ser presidente, porque esse Cícero de Souza, me parece que é o 3º ou 4º mandato dele seguido aí no Tribunal de Contas. Então, é isso aí. O governador André Putinelli está liderando no Brasil o movimento dos governadores de estados não produtores de petróleo para a derrubada do veto da presidente Dilma de concessão democrática dos royalties do petróleo no Brasil. A presidente Dilma vetou o artigo que determinava que os contratos atuais da exploração atual fosse já dentro de um critério de redução das alíquotas dos estados produtores e aumento das alíquotas dos estados não produtores. Me parece que os estados produtores ficariam com 26% e os estados não produtores com 20%. E municípios, também município aumentava para 22%, 23%. Quer dizer, eu não tenho essa tabela aqui, mas era uma coisa espetacular. Já falei sobre esse assunto ontem e já coloquei um ponto de vista, o meu ponto de vista relativo ao veto, né, a justificativa apresentada ao veto pela presidente Dilma, que eu achei pertinente, mas eu conversando com o governador André Putinelli, anteontem, antes dele viajar para Brasília, lá no Albano Franco, conversando com ele, queria saber por quê, né, porque ele tem insistido que o veto, que a sanção da lei não iria acarretar nenhuma quebra de contrato. Que a minha preocupação é a mesma da presidente Dilma, né, de se quebrar contrato. Eu acho que contrato é uma coisa sagrada, né, porque foi assinado pelo presidente da República, mas o presidente passa, mas a República continua. Então, os compromissos que a República assume, que o presidente assume, são compromissos da República, são compromissos de governo. A maior parte dos compromissos que se cumpre hoje foram feitos ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso. E o Lula, quando foi candidato a presidente pela primeira vez, o PT, num documento chamado Carta aos Brasileiros, prometeu não alterar, não mexer nos contratos firmados. E até engolindo sapo, até em alguns compromissos que terminaram onerando demais o Estado, o Lula cumpriu rigorosamente os contratos firmados pelo Fernando Henrique, principalmente nesse caso das privatizações. A Dilma também, né, cumpre esses contratos. Em função da palavra cumprida do governo, o Brasil recuperou o seu crédito e o seu prestígio internacional. O Brasil é hoje um país acreditado no mundo inteiro. O Brasil é hoje um país onde o capital estrangeiro traz dólar para investir aqui. Né? Por quê? Porque tem segurança
política, né, segurança jurídica para investir. Então, quando a presidente Dilma colocou lá no projeto que estava vetando para garantir exatamente os contratos, eu terminei concordando com ela. Mas, como eu disse, falando com o governador André Puccinelli, ele me explicou o seguinte, que não há quebra de contrato, não haverá quebra de contrato. Por quê? Porque os contratos firmados, né, não vão ser modificados. As empresas que estão explorando petróleo no Brasil, não vai mudar nada. Mesma coisa, a única coisa que vai mudar não é para as empresas, não vai mexer nos contratos em vigor, e nem nos contratos que vão ser firmados daqui para frente. O que vai se alterar são os royalties. Os royalties. A empresa vai continuar pagando 100% dos royalties. Normal. E a União vai redistribuir os royalties. Então não tem nenhum compromisso, né? Não contratam porque o governo do Rio de Janeiro agendou, né, as Olimpíadas, agendou a Copa do Mundo, tudo em cima desse orçou, né? Tudo em cima dessa receita dos royalties. Agora, em primeiro lugar, se pode orçar a Copa do Mundo, não se pode fazer orçamento para 2014, né? A Copa do Mundo vai ser em 2014. O orçamento que o governo do Rio de Janeiro tem é para 2013. O ano que vem, ele vai fazer um outro orçamento, que é o orçamento para 2014, que é o orçamento da Copa. Olimpíada, o orçamento da Olimpíada é um outro orçamento. Quer dizer, cada ano tem o seu próprio orçamento. Então, essa desculpa de que vai... E o governador terminou me convencendo de que não vai haver alteração, né? Os estados produtores deixam de ganhar um pequeno percentual e os estados não produtores passam a receber um grande percentual. Outra explicação que eu já tinha dado aqui no programa e que o governador reforçou nesta nossa conversa. O problema dos municípios, principalmente os municípios, estarem totalmente quebrados em função da renúncia fiscal que a presidente Dilma ofereceu mais recentemente para a indústria, ainda está em vigor ainda, para a indústria automobilística, para a linha branca e tal. São renúncias que já vêm há mais de ano, né? Desde a ameaça de crise, que ela já, para estimular o consumo e o aquecimento do mercado de trabalho, ela resolveu reduzir IPI para automóvel, reduzir IPI para linha branca, e o IPI, o dinheiro do IPI, parte desse dinheiro é dos estados e dos municípios. Cai a arrecadação, cai também a parte dos estados e cai também a parte dos municípios. Aí, os municípios entraram em crise financeira para encerrar, né, esse mandato de prefeito agora. Essa é que é a grande dificuldade. Então, por isso é que o governador, muito mais que pelos interesses diretos do Estado de Mato Grosso do Sul, como do governo de Mato Grosso do Sul, o governador está mais preocupado com a situação de cada município, né? Principalmente o município pequeno, que depende muito de fundo de participação dos municípios. Então, ele acha que se não houver, né, uma aplicação dessa lei imediatamente, né, dos royalties imediatamente, para que os municípios saiam do sufoco, muitas prefeituras, muitos prefeitos não vão ter como entregar o município no dia 1º de janeiro, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal. Muito prefeito vai pro pau por conta de uma cortesia, né? De uma medida que a presidente Dilma fez, compartilhando com todo mundo, né? Agora, essa, por exemplo, da construção civil, essa não, essa aí é só INSS e não vai direto na receita do... Ela assinou ontem, tá? Então, o caso agora isso vai ficar um pouco mais barato. Então, é um absurdo, né?
Então, agora, empresas da construção civil vão pagar apenas a título de encargos sociais, vai pagar apenas 2% da receita. Então tem 2%, hoje é 20%, né, que paga 10% do empregado, 10% do patrão, não sei o quê, vai reduzir isso para 2% me parece que da renda, não sei se renda líquida ou renda, deve ser renda líquida, né, porque também renda bruta não existe, né? Renda bruta seria uma tremenda brutalidade. Como é que é aqui? Com a desoneração do setor da construção civil anunciada ontem pelo governo federal, o consumidor deve pagar menos para adquirir a casa própria. Isso porque o custo tributário e previdenciário das construtoras deve cair em até 40% com as medidas de incentivo. Agora, o senhor Sérgio Manuel da Cruz, que incentivos são esses, meu camarada? Os incentivos seguinte. O secretário Carlos Marum, né, que deu as informações, disse que entre as propostas está a desoneração da folha de pagamentos com o setor recolhendo 2% sobre o seu faturamento, não sei se em troca dos 20% do pagamento da contribuição das empresas ao Instituto de Seguro Social. Essa desoneração da folha de pagamentos é uma grande vantagem para o setor e é permanente. Os empresários do setor não pagarão mais INSS por um longo período. Baratear o custo da mão de obra, sem prejudicar o trabalhador, estimula mais emprego para o setor e mais formalização. Ainda há um resto de trabalhadores não formalizados que será absorvido ao longo do tempo. Quer dizer, aqueles que ainda não estão registrados e tal. A preocupação do governo é com a carteira assinada e com a redução do valor do preço dos imóveis. Mas termina não reduzindo pouco, né? Porque aí vem a especulação dos diabos dos terrenos. Aqui em Campo Grande, pra você ter ideia, tem terreno aqui no Carandá. Tudo bem, o Carandá é um bairro de classe média alta, com toda a infraestrutura, mas tem cara que vende lote aqui a R$300 mil um lote aqui. Pode? Depende do local. 250, 300 mil, o cara fala, o cara não aceita nem pichincha. Então, há uma especulação muito grande, uma supervalorização dos imóveis, sobretudo de terra nua, né? O imóvel, terreno, porque as casas está começando a entrar numa fase aí de estagnação, porque são muitas moradias que estão sendo entregues agora, mas muitas moradias. E falando com o superintendente da Caixa Econômica Federal aqui em Campo Grande, o Paulo Antunes, ele até me disse que o que vai, né, de reduzir. Agora o pessoal fala que vai baixar, eu não vejo baixar nada, pô. Vai baixar aluguel. O aluguel não baixa, não vejo nada baixar, é só expectativa, né? Aquela expectativa tal. Mas eu falava aqui do governador, e o governador já voltou de Brasília, já esteve hoje lá na solenidade da posse do Cícero de Souza no Tribunal de Contas do Estado e tal. Ele volta confiante, acha que semana que vem, naturalmente, ele volta a Brasília e vai dar sequência à mobilização de bancadas dos estados tal, para tentar derrubar o veto da presidente Dilma. Ele acha que tem grandes possibilidades de fazê-lo, derrubar esse veto. Quanto ao entrar na justiça tal, vai entrar na justiça, os governadores, se o veto cair, vão entrar na justiça tal. É um direito que os governadores, é o direito de espernear, né? Mas não acredito que dê nada na justiça, né? A justiça não vai contrariar
uma decisão soberana do Congresso Nacional. E não há razão para isso, né? Se bem que cada um tem uma explicação. O governador explica de um jeito, o governador de São Paulo já explica de outro jeito, e cada um explica de um jeito, e a coisa fica sem jeito. Eu estou vendo, por exemplo, o jornal publicou uma explicação um dia desse caso de Aquidauana, lembra esse caso de Aquidauana do prefeito Fauzi? E eu conversei com o próprio advogado da oposição lá, o Toninho Trindade. O jornal publicou o seguinte, que havia 2 condenações ao Fauzi Suleiman. Uma condenação em apenas uma instância, né? Na instância era um recurso que não tinha sido penalizado pelo juiz, mas foi penalizado pelo Tribunal Regional Eleitoral. E tinha outra acusação, outra pena que tinha sido os 2. Então, como essa pena tinha sido concedida por duas instâncias, primeira e segunda, não tinha mais recurso. Agora eu vejo aqui no jornal, eu estava entendendo exatamente aquela explicação. Eu sou o cara seguinte, eu vou atrás da explicação, o cara me dá a explicação, eu assumo a explicação, porque eu vou atrás da explicação para o cara que sabe fazer, porque é especialista. Eu não vou conversar com um leigo sobre uma coisa técnica. Como eu não sou advogado, eu procurei o advogado, estava no jornal, eu procurei pelo menos 2 advogados, não tem mais jeito não. Agora eu vejo aqui no mesmo jornal a seguinte notícia, com relação a Aquidauana. O juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Elton Nasser de Mello, concedeu efeito suspensivo às 2 decisões que cassavam o registro de candidatura do prefeito reeleito de Aquidauana, Fauzi Suleiman, PMDB, depois da apresentação de embargo. Tinha esse recurso que eu não sabia, né? Eu não sou advogado. Eu fui expulso da faculdade de Direito, porque eu não conseguia aprender aquela porra lá. Fauzi foi duplamente cassado no último dia 19, em sessão única, no TRE, sob a acusação de uso indevido do site da prefeitura da cidade e pela distribuição de cestas básicas a mais de 5.000 pessoas no período eleitoral. O efeito suspensivo terá validade somente até o julgamento de ambos os casos em plenário, ainda sem data definida. Significa que o senhor Fauzi Suleiman vai receber o diploma, tem um efeito suspensivo, e vai assumir, né? Porque até o final do ano o tribunal não vai reunir para julgar, acredito que não vai reunir para julgar. Ele vai até o final do ano, ele vai estar tranquilo, vai tomar posse e tal, depois do julgamento aí. Aí eu não sei se vai ter recurso. Agora eu já não acredito mais no Toninho Trindade, né? Ô Toninho, não acredito mais em você não, cara. Você me passou aquela informação para a imprensa e tal. E está tendo embargo, está tendo não sei o quê e tal. A afirmação que havia sido feita publicamente pelo advogado da oposição é de que não tinha mais jeito e que o segundo colocado, o outro Trindade lá, ia ser diplomado, ia tomar posse, e que este Suleiman já tinha sido mandado embora, já tinha adentrado o Pantanal adentro, né? já tinha tomado o seu lugar no Pantanal, não ia mais voltar, e está voltando. Eu até falei hoje de manhã, e tenho repetido isso, que Aquidauana tem passado por um período de muita expectativa, né, e perplexidade com esse negócio do Fauzi. Fauzi passou prática, e foi um bom prefeito, é um bom prefeito, não pode negar isso, não, um bom prefeito, tão bom prefeito, que foi reeleito, com toda essa
desarrumação na cabeça dele aí, ou com toda essa arrumação na cuca dele aí, 4 anos que ele ficou na prefeitura, o promotor perseguindo ele, o juiz perseguindo ele, vinha para o tribunal, caía, voltava, e caía de novo, voltava, entra, sai, com tudo isso, né? Ele foi reeleito. E reeleito, sabe, primeiro porque fez uma administração razoável, uma administração boa, a administração do Fausto. E segundo porque o povo não gosta desse tipo de comportamento, essa coisa de ficar perseguindo, né? O povo não gosta, a população não gosta disso. E a população mostrou aqui, até em Campo Grande a população mostrou que não gosta desse negócio. Né? Perseguição, não, vamos caçar, não vai. A população reage, né? Sempre reage a favor daquele que está sendo perseguido, aquele que está sendo... há uma tentativa de massacrar. Então a população vai em cima e a população é sábia nisso, né? De repente não tão sábia, de repente age pelos cotovelos, mas é a conjuntura.